Quando pensamos na profecia apocalíptica no Novo Testamento, comumente vem à mente o livro de Apocalipse. Contudo, já nos evangelhos podemos encontrar a profecia apocalíptica no discurso escatológico de Jesus no Monte das Oliveiras. Veja Mateus 24 e 25. Maxwell enxerga os acontecimentos naturais registrados em Apocalipse 6, 12 a 14, como uma clara referência ao discurso de Jesus em Mateus 24, sendo, portanto, uma continuidade da profecia de Cristo. Diferentemente da profecia clássica, que é previsível, dada no tempo do profeta para Israel ou para nações vizinhas, a profecia apocalíptica é preditiva e incondicional, iniciada no tempo do profeta e concluída nos últimos dias. A profecia apocalíptica, segundo Jesus, se cumpre ao longo da história, passado, presente e futuro. E seu estudo nos aponta um Deus que controla a trajetória do universo. Veja Daniel 2:21, por exemplo. Sem a palavra profética, o povo se corrompe, Provérbios 29:18. Entretanto, nenhuma profecia foi nos dada para satisfazer nossa curiosidade. Seu principal papel, portanto, é de nos levar a uma séria preparação para a volta de Jesus. Poderíamos dividir o capítulo 24 do Evangelho de Mateus da seguinte forma: os sinais que antecediam a destruição do templo, versos 3 a 14, a queda de Jerusalém, versos 15 a 28, o sinal da vinda de Cristo, versos 29 a 31, e as parábolas, dos versos 32 a 51. Esse discurso foi feito no Monte das Oliveiras e caracteriza-se como uma predição da destruição do Templo de Jerusalém. O templo era a glória da nação judaica. A declaração de Cristo no templo deixará a multidão e os discípulos perplexos. Como este grande monumento poderia ficar em ruínas? Após sair do templo, os discípulos, instigados pela declaração de Cristo, perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Mateus 24, verso 3. Com essa pergunta, os discípulos associaram a destruição do templo com o fim do mundo. E Jesus, ao respondê-los, mesclou a destruição do templo no ano 70 com os últimos dias. Segundo Bloomberg, os detalhes da destruição do templo feitos por Jesus são tão claros que alguns autores datam a escrita do Evangelho de Mateus após o ano 70 depois de Cristo. Por outro lado, há comentaristas que afirmam que o discurso no Monte das Oliveiras, registrado nos Evangelhos sinóticos, não poderia ter sido escrito após o ano 70, pois esse discurso se tornara a base da escatologia da igreja. Desta forma, o discurso escatológico de Cristo se cumpriu de forma precisa na queda de Jerusalém pelos exércitos romanos no ano 70. Profecia esta baseada nas profecias de Daniel a respeito da abominação da desolação. A segunda pergunta que os discípulos fizeram foi a respeito do sinal da vinda de Cristo, está no verso 3. No capítulo 24, o vocábulo grego semeion, traduzido por sinal, aparece 3 vezes no discurso de Jesus. Semeion é similar à palavra hebraica od, que significa sinal, e no Novo Testamento descreve eventos divinos. Aparece na maioria das vezes nos Evangelhos e no livro de Atos. Nos evangelhos, comumente se refere às obras de Cristo. Nas 3 ocorrências da palavra, versículo 3, 24 e 30, apenas o verso 30 responde à indagação dos discípulos no verso 3. O verso 24 fala dos sinais que os falsos profetas operam e nada acrescenta à pergunta dos discípulos. Portanto, o único sinal da volta de Jesus é a vinda de Cristo nas nuvens do céu, segundo o estudo do próprio texto. Para tanto, faz-se necessário dizer que, embora em todas as épocas tenham ocorrido os eventos citados por Jesus dos versos 3 a 13, eles também ocorreriam no tempo do fim, segundo Apocalipse 6, às vezes com maior intensidade, mas não servem de marcadores temporais, e muito menos para trazer alarmismo sobre a marcação de datas para a volta de Jesus. Inclusive, comentando sobre esse verso, o verso 30, Carson afirma que o sinal supremo é a parousia no fim da era. Não há nas palavras de Cristo indicações de quando será seu retorno. Pelo contrário, o dia e hora ninguém sabe, Mateus 24:36. A parábola da figueira ilustra bem o propósito de Cristo para o entendimento dos discípulos, pois a figueira, mais do que as outras árvores, se destaca pela secura e
queda de folhas no inverno. Contudo, o aparecimento das primeiras folhas é um sinal do verão, ou seja, o sinal das folhas aparecendo está em paralelo com todas essas coisas, símbolo para a destruição do templo e de Jerusalém. Logo em seguida, a vinda iminente do Filho do Homem, que se apresenta sem precedentes. Cristo, em vez de apresentar detalhes que antecedem seu retorno em seu discurso profético, exorta os discípulos através de parábolas. O capítulo 24 e o capítulo 25 compreendem o mesmo discurso, sendo, portanto, interdependentes. Nesses dois capítulos encontramos o propósito da profecia apocalíptica proferida por Cristo: exortação e vigilância, Mateus 24, 38 a 44, fidelidade nos negócios, Mateus 24, 45 a 51, preparação pessoal, Mateus 25, e uso dos dons, Mateus 25, 14 ao 30. Ou seja, a preparação é a causa e não o efeito do conhecimento profético sobre o fim. Embora não esteja no relato de Mateus, as palavras de Cristo em Atos 1, 7 e 8 estão em conexão temática com esse discurso do Olivete. Note que em Atos os discípulos estão com a mesma preocupação que tiveram antes. Eles queriam saber o tempo em que Jesus iria restaurar o reino de Israel. Porém, Cristo mais uma vez joga um balde de água fria sobre eles, dizendo que não competiam a eles conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Pelo contrário, em vez de se deterem nos acontecimentos finais, Jesus os convoca à pregação do Evangelho, veja o verso 8, ou seja, a disseminação da mensagem de salvação deveria ser a real preocupação dos discípulos, e isso também é visto em Mateus 24, verso 14. Conclui-se, portanto, que o discurso escatológico de Cristo ante a preocupação dos discípulos sobre o fim dos tempos não é trazer alarmismos, e muito menos possíveis marcações de data para a vinda de Cristo. Pelo contrário, o real propósito da profecia apocalíptica de Cristo é trazer o senso de preparação para o povo de Deus, tanto em aspectos pessoais como missionais. De fato, quando os discípulos compreenderam esse propósito, se você vê em Atos capítulo 1, verso 6 a 8, a pregação do Evangelho teve muito mais êxito. Desta forma, devemos hoje também nos preparar para a volta de Cristo. E enquanto ele não vem, devemos pregar o Evangelho a todos que tivermos contato.